O Governo tenta desdramatizar as críticas e o ultimato do Presidente. Avançamos agora para as reações com José Manuel Pureza, ex-deputado do Bloco de Esquerda, está em direto por videochamada, e com o Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da Iniciativa Liberal. Muito boa noite a ambos e bem-vindos. Rodrigo Saraiva, começo por si. António Costa, com estas respostas que deu, apesar da malha apertada, conseguiu virar a página? Eu acho que quer o Primeiro-Ministro, quer o Sr. Presidente da República falaram da questão de não haver um acerto de agulhas neste momento. Eu acho que a declaração do Sr. Presidente da República mostra que a agulha virou claramente. Os mandatos de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa, quando coincidem, ficam marcados por duas imagens icónicas. Uma logo ao início dos seus mandatos, em Paris, com o Sr. Primeiro-Ministro a segurar um chapéu de chuva para que o Sr. Presidente da República não se molhasse, e outra, na Auto-Europa, quando o Primeiro-Ministro faz um endosso à recandidatura do Presidente da República. A Iniciativa Liberal já tinha vindo a dizer que achava que o Sr. Presidente da República devia ser mais exigente e mais assertivo com o Governo, e aquela declaração feita pelo Sr. Presidente da República, que se divide em duas partes, que se contradiz entre si. Porque a primeira parte é muito violenta, embora o Sr. Presidente da República tenha tentado na linguagem corporal e no tom posto um tom mais parcimonioso, mais sereno, o conteúdo foi muito violento e muito agressivo para com o Governo, e nomeadamente para com o Ministro das Infraestruturas e para com o Primeiro-Ministro. Mas depois não é consequente, porque estavam várias pessoas a assistir àquilo e começou toda a gente a achar que o Sr. Presidente iria utilizar um dos seus poderes constitucionais e depois não o fez. Se vem ser mais exigente, é uma questão que vamos a ver. A Iniciativa Liberal, já em janeiro, tinha sido muito clara quando apresentou uma moção de censura com um conjunto de fundamentos que, à data de hoje, as pessoas percebem que se pecavam era por serem escassos, porque tudo aquilo que tem vindo a acontecer desde que começou em funções a Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP demonstram aquilo que a Iniciativa Liberal disse logo em janeiro. Um governo que é incapaz, um governo que estava muito instável. E, portanto, nós somos da opinião, aquilo que é a nossa competência constitucional, enquanto partido político representado na Assembleia da República, embora não esteja descrito assim na Constituição, é fazermos uma análise daquilo que é o funcionamento da governação. Nós achamos que é um irregular funcionamento da governação. O irregular funcionamento das instituições. Podemos ter nós uma opinião, mas a competência constitucional é do Sr. Presidente da República e acho que, de facto, a agulha virou e os próximos tempos do Governo esperemos que venham a ter um Presidente da República muito atento e mais acutilante, como já deveria ter sido ao longo dos últimos anos. José Manuel Pureza, e depois das duras críticas da violência do Presidente da República, hoje António Costa, com as declarações que fez, conseguiu acalmar a fervura? Boa noite, Patrícia. Boa noite também ao Rodrigo Saraiva. Boa noite a quem nos está a ouvir e a ver. É a continuação de um conjunto de cenografias que têm marcado os últimos dias. Os últimos dias foram dias de política palaciana no seu estado puro e de pouca política substantiva. Na verdade, aquilo que assistimos foi a um conjunto de jogadas políticas de natureza palaciana, por parte quer do Primeiro-Ministro, quer do Presidente da República, e o dia seguinte é um dia de encenação de uma reação tranquila, mas que se percebe bem que é uma encenação com todas as características da coreografia. O que me parece importante sublinhar é isto, é que o Presidente da República tropeça na maioria absoluta que ele ajudou a criar. Lembramos bem que a direção do Partido Socialista quis este Presidente da República e que Marcelo Rebelo de Sousa, em compensação, foi um colaborador zeloso de António Costa naquela dramatização que conduziu às eleições de 2021, em que António Costa fez tudo para ter uma maioria absoluta e a teve. Portanto, esta maioria absoluta é também uma obra do Presidente da República. Ele tropeça nela agora. E António Costa, vem tropeçando na maioria absoluta todos os dias, porque, na verdade, esta maioria absoluta leva as pessoas que nos estão a ver e a ouvir a perguntar para que é que ela serve.
Para que é que ela serve? Se serve para este tipo de política palaciana, é muito pouco. E, na verdade, o que nós não temos, e por isso é que estamos aqui a fazer este debate, o que nós não temos é a discussão de coisas substantivas que são aquilo que interessa realmente às pessoas: a habitação, o trabalho, o salário, a pensão. Continuamos a ter números da economia que são tidos como muito famosos, muito positivos, mas são números do PIB, não são números do salário nem números da pensão. E, portanto, aliás, Marcelo Rebelo de Sousa ontem dizia exatamente isso, que os bons números da economia não chegavam às famílias. E é por isto, justamente, que nós continuamos a ter uma política feita deste tipo de casos, sendo que aquilo que realmente interessa é, digamos, que haja adultez, que haja bom senso, que haja sentido de responsabilidade, que não haja mentira para resolver os problemas efetivos das pessoas. Rodrigo Saraiva, e tendo em conta que o Governo estará sob vigilância, com margem de erro zero daqui para a frente, as oposições esperam que seja Marcelo Rebelo de Sousa a fazer aquilo que lhes compete? Da nossa parte, nós vamos continuar a fazer aquilo que é o nosso trabalho. Ainda nos últimos dias, o Governo, para se tentar respaldar e refugiar, mas também o Sr. Presidente da República, para justificar não ter sido consequente com a primeira parte da sua intervenção, falaram muito da questão da estabilidade. E a estabilidade é um valor que deve ser garantido, mas a estabilidade política não se pode sobrepor àquilo que deveria ser a estabilidade do dia-a-dia dos portugueses. Porque aquilo que estamos a ver a cada dia que passa, os portugueses, quando saem de casa, saem perante uma instabilidade. Aqueles que precisam de transporte. Teriam estabilidade se o Presidente da República tivesse tomado outra decisão? Nós, em janeiro, quando apresentámos a moção de censura, fomos muito claros. Cada dia a mais, com um governo liderado por António Costa, é pior para o país. Nós estamos a falar de um governo que está apenas há 1 ano e 2 meses em funções. A alternativa é um país onde com uma baixa de impostos, sobretudo ao nível do trabalho, para pôr mais dinheiro no bolso das pessoas, porque o dinheiro é das pessoas, não é do Estado e não é do PS. Com mais liberdade de acesso em termos de saúde e de educação. Na saúde, sobretudo, porque é o caso mais paradigmático daquilo que é a degradação dos serviços públicos. Uma justiça mais célere, porque as pessoas também, quando precisam de justiça, não têm. Podemos continuar a falar de um conjunto de áreas. Eu falava da alternativa, mas alternativa governativa. A alternativa governativa, obviamente que a Iniciativa Liberal, na sua opinião, acha que é um governo que tenha influência positiva da Iniciativa Liberal. Isso é óbvio, mas qualquer partido achará também isso. Nós, como é que vamos consubstanciar isto e para demonstrar que isto é factual? Com as propostas que estamos a apresentar diariamente na Assembleia da República, que é onde nós temos que fazer o nosso trabalho. Nós, na Assembleia da República, temos que fazer oposição ao Governo, em termos de escrutínio. Ainda ontem, por exemplo, nesta questão que envolve o SIS, apresentámos uma proposta para a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, na nossa função de escrutínio da oposição, mas ainda hoje tivemos, por exemplo, aprovada em votação final global uma proposta para resolver um drama que envolve milhares de famílias, e foram milhares e milhares de mensagens que nós fomos recebendo a agradecer esta proposta que foi apresentada e agora votada em votação final global, para resolver aquele problema de pessoas que nas portagens, que quando passam e tinham uma portagem que era de €1 e não pagaram essa portagem, aquilo escalava para milhares de euros. Há várias famílias que têm milhares e milhares de euros para pagar à autoridade tributária por causa de uma portagem que custava €1 ou €2. E ontem, foi hoje, aprovada em votação final global, uma proposta. É isto o nosso trabalho, é isto que nós estamos a fazer. Propostas concretas para resolver problemas concretos dos portugueses. José Manuel Pureza, o Primeiro-Ministro hoje voltou a segurar João Galamba, a dizer que os ministros devem medir-se pelos resultados. João Galamba, que dentro de 2 semanas irá à audição na Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso pode ser mais um fator de instabilidade? Eu não concordo que os ministros se devam avaliar apenas pelos resultados. Os resultados são muito importantes, mas o seu comportamento é igualmente, enfim, um elemento importantíssimo do desempenho político. E um ministro que mente às instituições, que mente ao Parlamento, uma ministra do Trabalho e da Segurança Social que apresenta contas marteladas sobre o impacto da subida legal das pensões, coisa que aconteceu há uns meses atrás, como se recordam, e que cria à volta disso um dramatismo de que vai ruir a segurança social,
estas pessoas não se podem avaliar apenas por seus resultados. E eu temo bem que esta afirmação de António Costa de que os ministros se avaliam pelos seus resultados sirva para ocultar, para branquear uma série de comportamentos que são comportamentos reprováveis do ponto de vista ético e do ponto de vista político. E creio que isso não pode deixar de ser sublinhado no debate sobre esta matéria. Quanto à estabilidade, estamos entendidos. António Costa reclamou nas eleições de 2021 uma governação sem empecilhos à esquerda, e aquilo que obteve foi uma maioria absoluta que se tem revelado uma irresponsabilidade e uma instabilidade absoluta. E isso não tem nada a ver com terceiros, é a própria maioria absoluta que tropeça a cada dia que passa, a cada hora que passa, em si mesma, na sua arrogância, na sua prepotência, e, portanto, sobre estabilidade estamos verdadeiramente conversados. Rodrigo, relativamente a João Galamba, haverá espaço para mais desculpas? Não, e nem me vou refugiar a dizer que em janeiro achávamos que todo o governo devia sair. Vamos falar especificamente do caso do ministro João Galamba e não sobre o deplorável acontecimento no seio do seu gabinete. Naquela conferência de imprensa que o Sr. Ministro das Infraestruturas deu, o Sr. Ministro confirmou que ocultou à Comissão Parlamentar de Inquérito e à Assembleia da República que tinha sido ele a convocar e a sugerir que a CEO da TAP estivesse na tal reunião que teve com o grupo parlamentar do Partido Socialista para preparar uma audição numa comissão parlamentar. E o Sr. Ministro, para além disso, anunciou naquele momento que tinha tido também ele próprio uma reunião com a CEO para preparar essa audição. Ainda deu uma novidade. Portanto, situações que estavam a ser ocultadas da Assembleia da República e, em específico, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. E só isto é suficiente para demonstrar que o Ministro não tinha condições para continuar. Há depois um pormenor, e aqui voltando também à declaração do Sr. Presidente da República, que, como eu disse há pouco, foi muito violenta no seu conteúdo. Há uma parte que demonstra como o Sr. Presidente da República ficou muito incomodado com toda esta situação em torno. Porque naquela conferência de imprensa do Sr. Ministro das Infraestruturas, ele mostrou uma falta de sentido de Estado, de sentido institucional e até de sentido de equipa para com outros membros do Governo. Quando começa a descrever aquela situação que depois originou a chamada do Serviço de Informações neste episódio e refere o nome e a função de outros 3 governantes, eu não sei como é que vai ser, como é que foi hoje o Conselho de Ministros, mas esses ministros que foram ali envolvidos naquele momento não devem estar muito satisfeitos com o seu próprio ministro. Portanto, o próprio ambiente dentro do governo, por muito que hoje tenham tentado demonstrar que estava tudo bem na paz do senhor e com o Sr. Presidente da República, essas coisas, o ambiente mesmo dentro do próprio governo não deve estar fácil. E, portanto, nós em janeiro tínhamos falado da questão, para além da incapacidade e da incompetência do governo, da questão da instabilidade dentro do próprio governo, com todos os casos que já vinham. Quer dizer, passados estes meses, todos os fundamentos que nós tínhamos apresentado se pecavam, como eu disse há pouco, era por escasso. José Manuel Pureza, relativamente às declarações do Presidente da República, o que disse também nas entrelinhas sobre o SIS e o facto de estar ao serviço do Estado, ficou com a sensação que Marcelo Rebelo de Sousa tem um entendimento de que a atuação do SIS pode não ter sido legal, eventualmente? Sim, claramente. Eu creio que, vamos lá ver, abrir uma crise política, se já era grave que um ministro tivesse feito uma conferência de imprensa completamente concentrada naquilo que foi o comportamento de um seu assessor, mais grave a coisa ficou quando o primeiro-ministro quis abrir uma crise política por causa de um assessor do seu ministro que, entretanto, também tinha faltado à verdade às instituições e, designadamente, ao Parlamento. Portanto, tudo isto é horrível. E, entretanto, há um facto que é grave, esse verdadeiramente, que é precisamente o de, no meio desta história, ter sido envolvido um serviço de especial responsabilidade do Estado português e que se tenha criado um discurso à volta da legitimação dessa intervenção, que é isto não é ilegal. Bom, mas na verdade não é isso de que se trata. O que se tem que exigir numa situação destas não é que não seja ilegal, é que tenha uma base legal completamente inequívoca. Ora, isso não parece ser o caso.
E eu creio que é isso que leva o Presidente da República a, como a Patrícia disse bem nas entrelinhas, deixar implícito que há aqui um terreno que precisa de ser claramente explicado e estamos apenas no início da enunciação do problema, quanto mais da sua explicação, e a explicação tem que ser absoluta, inequívoca, ou seja, não tem que sobrar dúvidas não apenas de que isto não é ilegal, como de que há uma base legal sólida para esta intervenção ter sido feita. Do meu ponto de vista, tanto quanto conheço, das informações que vou lendo e que vou ouvindo na comunicação social, tenho as maiores das dúvidas de que essa legitimidade esteja assegurada. Meus senhores, o nosso tempo já foi ultrapassado, mas eu vou aproveitar a presença do Rodrigo Saraiva para lhe perguntar se num momento como estes que vivemos, neste ambiente político, se também a Iniciativa Liberal está a atravessar uma crise. Não, a Iniciativa Liberal não está a atravessar uma crise, atravessou hoje um momento com alguma fragilidade, foi tornado público que há uma não concordância relativamente aos fundamentos e aos timings de uma decisão que tivemos no seio do grupo parlamentar, mas aquilo que é importante é que o grupo parlamentar continua com os 8 deputados e a fazer aquele trabalho que eu ainda há pouco estava a falar, não só da oposição e de escrutínio, nomeadamente com a moção de censura, o trabalho tem sido feito na Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, esta proposta que avaliámos agora da Comissão de Inquérito. Mas quais são as consequências? E a leitura política que deve ser feita desta demissão? A leitura política é que há 8 deputados a continuar a fazer este trabalho. E o dia de hoje, para nós, Iniciativa Liberal, fica marcado por aquela proposta que eu há pouco falei, que foi aprovada em votação final global. Portanto, já fez todo o processo da especialidade, foi aprovada por larga maioria no Parlamento e que vai resolver um problema concreto de milhares de famílias portuguesas. E hoje foi um momento de grande alegria para o nosso grupo parlamentar e para todo o nosso partido e num bom exemplo daquilo que é o trabalho que a Iniciativa Liberal está para fazer no Parlamento, dando o exemplo de outra proposta que foi aprovada em votação final global, que é aquilo que importa, porque já cumpriu todos os prazos e agora tem que acontecer, uma proposta que tivemos relativamente a dispensar as vítimas de violência doméstica das tentativas de conciliação. Também foi uma proposta nossa, já foi aprovado, e é isso que quando chegar o momento das eleições, os portugueses irão avaliar, e eu acho e acredito, e nós os 8 acreditamos, que os portugueses vão reconhecer o trabalho que temos vindo a fazer e vão reforçar a presença da Iniciativa Liberal. Não há aqui sinais de que algo não está a correr bem e de que a unidade pretendida não está a ser efetivada? Não, os partidos são unidades dinâmicas feitas por seres humanos e têm às vezes estas discordâncias e concordâncias. É normal, faz parte disso. Não será mais um fator de instabilidade? Não, não é instabilidade. Os liberais são muito dinâmicos e assim vamos continuar. Quem tem que estar preocupado com a nossa irreverência e a nossa inquietude é o Partido Socialista, porque a nossa inquietude é para cima do partido que vai. Rodrigo Saraiva, José Manuel Pureza, agradecemos a análise nesta edição da noite. Obrigada.